Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um especial do mês. Hoje vamos fazer um tema bem interessante. Vamos trazer a lenda do pacto da Xuxa com o diabo. Bom, quem nunca passou as manhãs dos anos 90 assistindo programas infantis? Muitos destes programas marcaram época e marcaram a nossa infância e temos lembranças incríveis até os dias de hoje. Quem não se lembra das Paquitas, do Dengue, do Praga, personagens que marcaram a nossa época. Hoje eu vou trazer um caso aí que veio marcando a carreira da Xuxa durante todos esses anos. Ela teve uma das carreiras mais bem-sucedidas de todos os tempos da TV brasileira. Desde então, surgiram muitas especulações, histórias e burburinhos que, infelizmente, acabaram manchando a imagem de Xuxa Meneghel. Muitas destas histórias causaram danos irreparáveis à sua imagem, e justamente foram objetos para justificar um fenômeno que foi se tornando ao longo dos anos algo um tanto quanto curioso. Nossa querida e eterna Rainha dos Baixinhos, seja na Globo, na Record ou SBT, ou em qualquer lugar que ela vá, vai ser reconhecida ainda como a Rainha dos Baixinhos. Xuxa ainda permanece na lembrança de muitos adultos até os dias de hoje, e vamos aproveitar para mostrar algumas informações bem interessantes sobre este suposto pacto e desmentir alguns boatos que levaram as pessoas a acreditar que Xuxa realmente fez um pacto com o diabo, ou o que seu nome seria associado a coisas negativas e até mesmo do mal. Esse estigma ele vem sendo propagado há anos, e vamos aproveitar e colocar a realidade para que todos possam conhecer, apresentando alguns fundamentos para que a gente possa buscar as explicações através dos livros e entrevistas e também da internet. Uma das lendas urbanas mais divulgadas nos anos 80 seria a da famosa boneca da Xuxa que atacava as crianças. Para quem não sabe, nos anos 80 existia uma suposta lenda espalhada por moradores da cidade de Sorocaba, em São Paulo, onde no auge da Rainha dos Baixinhos, ela acabou lançando muitos brinquedos que fizeram verdadeiro sucesso, e que uma de suas bonecas da época havia supostamente atacado uma criança da cidade, enquanto ela dormia, provocando a sua morte e a de sua mãe. Essa lenda, sendo disseminada por muitos meios de comunicação da época, acabou gerando uma verdadeira imagem negativa dela, e o boato ele foi desmentido pelo padre chamado Mauro Valini, que assumiu publicamente que isso tudo não passava de um mero boato, que foi difundido por religiões para causar histeria coletiva na população e, consequentemente, causar pavor associado a Xuxa e a coisas maléficas. Existem outros fatores também que acabaram justamente manchando a imagem da Xuxa. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa música chamada Hilari Hilari E, que de trás para frente seria supostamente um louvor ao diabo. Esse foi um mito extremamente difundido através da internet, justamente por religiões que pregavam esse suposto pacto, ainda mais em programas com contextos religiosos e que aproveitavam o sensacionalismo para se promover. Criaram muitos temas que abordaram mensagens subliminares sem uma base concreta, invertendo músicas e editando os áudios como se houvesse algum tipo de mensagem obscura por trás destas letras. Porém, o boato foi desmentido veementemente pelo compositor da canção,
que se disse perseguido na época, justamente porque este boato ele foi considerado muito maldoso durante vários anos. E infelizmente, até os dias de hoje, existe a afirmação principalmente criada por entidades religiosas. Mais um fator que seria que o nome da Xuxa é uma soma de nomes satânicos. Xu de Oxu e Xá de Orixá. Bom, primeiramente que entidades afro não são demoníacas. O que a maioria acredita é o que basicamente não se conhece, pois é natural que acreditem automaticamente em palavras de religiões africanas que mal sabem o significado, assim virando alvo de preconceito e de uma série de associações a coisas negativas. A nossa querida Maria da Graça, ela já assumiu diversas vezes que o seu nome, o significado de Xuxa, ele vem do termo em japonês correspondente a arco-íris bonito. Este símbolo de invocação ao demônio que a Xuxa sempre fez em muitas das suas apresentações, alguns gestos que ela fazia nos palcos chamava muito a atenção. Ao longo de todos esses anos, diziam se somar a uma série de fatores negativos que ao longo dos anos tentaram deturpar a imagem da Xuxa. As teorias diziam que se tratava de um sinal que confirmasse a perpetuação do legado e influência de Lúcifer sobre as suas obras relacionadas às crianças. Porém, não precisa ser muito estudioso, para perceber que o sinal que a Xuxa normalmente fazia em algumas apresentações seria o significado "eu te amo" de linguagem de sinais, que era direcionada para pessoas com problemas de áudio e fala. Sendo assim, ela sempre fez sinais para se comunicar, também com crianças que tinham dificuldade, de falar. Outro contexto que muitas das vezes ela apresentava nas músicas dela, que falava "o cara lá de cima vai me dar". No contexto religioso, para quem diz que Xuxa não conseguia dizer a palavra Deus em suas músicas, ela simplesmente sempre usou metáforas ou figuras de linguagem para exemplificar tudo o que cantava. Até porque, mesmo se ela tivesse o pacto, com o diabo, o próprio demônio em si, ele não teria medo de proferir o nome de Deus, conforme diz a Bíblia. E muitas das músicas que ela sempre deixou claro a necessidade de expressar que sempre esteve próxima de Deus. E durante todos esses anos, a gente pôde perceber uma certa perseguição à sua carreira e à forma como ela agia com as crianças, sendo um verdadeiro fenômeno de sucesso até os dias de hoje. Agora eu vou contar algumas informações bem interessantes relacionadas às ações na justiça e problemas que ela teve posteriores. Bom, alguns dados médicos, orientação sexual, crença religiosa e convicção política, ainda que falsos, eles só podem ser divulgados com autorização da pessoa. E com esse entendimento, a 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eles acabaram negando por unanimidade uma apelação da produtora chamada Salvatore Filmes e manteve uma condenação da empresa a pagar cerca de 50 mil por danos morais à apresentadora Xuxa. A produtora, ela foi responsável pelo canal no YouTube chamado Amada Foca, que publicou sem a autorização da Xuxa um vídeo intitulado Troll My Life, que nele apresenta a própria apresentadora chamada Amanda. Ela afirma que Xuxa teria firmado um pacto com o demônio até o ano de 2099, mantido um relacionamento amoroso homossexual e que sua filha Sasha seria um fruto de inseminação artificial. A Xuxa mesmo, ela acabou movendo esta ação, pedindo a exclusão do vídeo no YouTube, que foi concedida via liminar, e a indenização justamente por danos morais. E de acordo com a apresentadora, as alegações do vídeo elas são
ofensivas e foram divulgadas com a finalidade de chocar o público, sem qualquer preocupação com a veracidade das informações. Porém, o objetivo era justamente gerar lucros. Bom, na defesa, a produtora ela argumentou que o vídeo é exercício da liberdade de expressão e manifestação. Porém, conforme a empresa, a produção tinha caráter humorístico, sem cunho ofensivo, e buscava apenas destacar fatos que são pitorescos e notórios da vida da Xuxa. A produtora ela foi condenada em primeira instância a pagar a indenização de danos morais de cerca de 50 mil. A relatora do caso, a desembargadora chamada Margarete Olivas Vale dos Santos, ela manteve a sentença. E na visão da magistrada, informações pessoais não podem ser divulgadas sem a autorização da pessoa, ainda que ela seja famosa. As pessoas públicas, entretanto, elas conservam o direito à imagem e à intimidade, relativamente à esfera íntima de sua vida privada, o núcleo sensível de sua personalidade, que se diz respeito a seus dados médicos, sua orientação sexual, sua crença religiosa e sua convicção política, que normalmente ela emboça possa ser acessível ao conhecimento alheio, não deve ser discriminado ou difundido através de outros meios, sem autorização expressa da pessoa. Bom, a relatora ela também disse que a liberdade de expressão encontra alguns limites, na verdade, e do interesse público. E o vídeo, que estava na internet de Amanda Foca, que foi divulgado alguns fatos sem querer, estavam como interesse público e estavam desassociados da realidade, com o único objetivo de atacar a honra e a imagem da Xuxa. Um outro problema que ela teve posteriormente foi a questão do caso da Xuxa com a Igreja Universal e o suposto pacto com o diabo também. Na decisão da 20ª Câmara Civil do TJ do Rio, eles desconstituíram a sentença que condenava a editora da Igreja Universal do Reino de Deus a pagar uma indenização com cerca de 150 mil reais. Se a gente for analisar a origem do caso, a Xuxa ela entrou na justiça contra a Igreja Universal depois que, em 2008, a editora da igreja publicou um texto chamado Pacto do Mal, sobre pessoas que teriam vendido a alma ao diabo. E a matéria jornalística ela teve uma chamada de capa com a foto da Xuxa. Esta ação ela acabou tramitando na 6ª Vara Civil do Foro Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é o foro do domicílio da autora da ação. A Xuxa morava no Rio de Janeiro neste período. Ela pediu cerca de 3 milhões pela reparação moral, indenização por danos materiais e a retratação do jornal da Folha Universal, que usava o slogan da capa como um jornal a serviço de Deus. Conforme esta petição inicial, a apresentadora, que na época estava na Globo, ela dizia que respeitava todas as religiões, tendo fé e o amor a Deus, e toda a sua vida foi voltada para fazer o bem, a exemplo do trabalho que sempre desenvolveu na sua fundação, que leva o seu nome, e também com os programas que levou para as crianças. Outra publicação que foi bastante questionada da Igreja Universal seria um título chamado Pacto com o Mal. Internamente, esta matéria ela foi intitulada como um contrato com o diabo e refere a uma suposta história contada por um reverendo brasileiro chamado Josué Irion, que seria gaúcho. Ele é um missionário conhecido nos Estados Unidos e no Brasil. Como ele estava morando neste período na Califórnia, este senhor Irion, ele causou uma verdadeira polêmica durante uma pregação que estava fazendo em espanhol, e que ele teria afirmado que Xuxa tivera sido feito um pacto com o diabo, que Xuxa era satanista e ela vendeu a alma para o demônio por cerca de 100 milhões. O senhor Irion, ele teria dito numa das suas pregações que Xuxa é a composição decorrente das expressões Oxu e Orixá, que são nome de 2 demônios no Brasil. Então, com certeza ele não sabe o significado disso, O vídeo com as referências de Irion chegou a estar disponível até hoje, até os dias de hoje, na internet.
mas não é o único a afirmar que a apresentadora teve envolvimento com cultos satânicos. Se a gente for analisar, muitos desses contextos que ela havia sido feito pacto vieram de entidades religiosas. Este professor da universidade, chamado William Carey, do Centro Mundial de Missões da Califórnia, ele dizia que o Sr. Irion é uma voz que costuma repercutir nos meios religiosos e que já fez muito barulho ao lançar uma campanha contra os desenhos infantis da Disney, e que, segundo ele, contém mensagens subliminares satânicas e pornográficas. Outra polêmica que Xuxa acabou justamente arrumando, né, por ser uma pessoa famosa, ela arrumou muitos problemas justamente por tentar fazer as crianças rirem. E ela ficou justamente bastante famosa com um filme que até os dias de hoje é muito raro de se encontrar. Ele foi censurado pela própria Xuxa durante cerca de 30 anos. O filme se chama Amor, Estranho Amor, de 1982. E ele acabou sendo exibido publicamente em alguns lugares, onde a própria Xuxa tentou fazer de tudo para que ele não fosse visto. Ela gastou uma verdadeira fortuna pelos direitos deste longa para mantê-lo fora de circulação. Se a gente for analisar, né, todo esse contexto e com as informações que temos na internet, tem muitos conteúdos que são raros de serem encontrados, porém estão disponíveis. E como a Xuxa gastou milhões para deixar este filme esquecido, ela ainda permanece em polêmica até os dias de hoje. Pois ele foi dirigido pelo diretor chamado Walter Hugo Cory, que no filme fala sobre Anna, que seria a Vera Fischer, era uma prostituta de luxo que é obrigada a abrigar o seu filho Hugo. E que neste bordel, onde ela morava em São Paulo, no prostíbulo também tinha uma mulher, que chamava-se Tâmara, que era o papel interpretado pela Xuxa. E neste lugar tinha um garoto de 12 anos, uma garota de 15 anos que seduz um menino de 12. Estas cenas acabaram gerando uma verdadeira polêmica na época. E até os dias de hoje a Xuxa, tenta fazer de tudo para que este filme não seja divulgado. Bom, mesmo depois de se envolver em inúmeras polêmicas, ela teve uma grande carreira. Lançou livros, fez inúmeros programas, músicas que não esquecemos até os dias de hoje, e atualmente ela está na Rede Record. Deixou um verdadeiro legado para as nossas gerações e também para os nossos filhos. Muitas pessoas lembram desses momentos que se tornaram inesquecíveis e marcaram a nossa infância. E eu trago aqui para que vocês possam conhecer essa questão, Eu sou um grande fã da Xuxa, acredito que ela fez um grande papel aí para o desenvolvimento da personalidade de muitas pessoas. Com certeza, se você foi uma dessas pessoas que assistiu ela no decorrer da sua carreira, eu acredito que você tem uma imagem realmente positiva dela. O que acontece é que todas as informações que foram buscadas aqui, não encontramos nada relacionados a verdadeiros pactos que ela realmente fez, O que houve mesmo foi uma perseguição de entidades religiosas que fizeram de tudo para acabar e dificultar a sua fama, ou até mesmo ganharem dinheiro com esses incríveis temas, beleza? Bom, mais um vídeo aí, galera. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. Não se esqueça de se inscrever também nos canais parceiros, os criadores do terror, que eu sempre deixo o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer, beleza? Lembrando, sempre clique no sininho para você receber as nossas notificações. Todo vídeo que eu lançar você vai receber um e-mail com ele, E também a nossa campanha do Apoie-se. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu! Eu vi que poucas pessoas puderam ver. Eu senti que poucas pessoas puderam sentir.